expressão objeto-livro geralmente é utilizada para chamar a atenção para o fato de que todo livro ele é um objeto, ele é um volume no espaço, né? Então, só que quando eu digo objeto-livro, eu estou chamando a atenção para as partes do livro, para o modo como ele é criado, para o modo como ele é feito, que geralmente é neutro. Quando eu falo de livro-objeto, na verdade eu estou partindo no conceito de livro e aí eu estou questionando esses limites do livro, da materialidade do livro, tanto de forma de fazer, processos de feitura, quanto o uso de materiais alternativos para poder constituir o livro. Então aí eu já estou pensando num livro-objeto, porque o que ressalta mais agora é a objetividade desse livro, né? A materialidade dele. Pensando na materialidade, eu vou trazer para a minha área de trabalho, né? Que eu sou a encadernadora aqui da editora. Então eu tento, a partir dos processos e de algumas técnicas de encadernação, potencializar esse texto que chega pra gente, né? Fazendo um diálogo entre o texto e a materialidade. E aí tem alguns elementos que estão na capa ou até dentro do miolo que não são aleatórios, eles têm um diálogo com o texto, né? Então a gente faz essa leitura, faz essa pesquisa e aí a gente vai criando esse objeto a partir do que o texto traz pra gente. Nas edições 1/4, se a gente pode produzir um objeto-livro, ou um livro-objeto, mas o que tem em comum neles é que eles são feitos artesanalmente. E aí, variedade de costuras, né? Costura exposta, costura japonesa, dobraduras, colagens. A cada livro que a gente vai pensando, que a gente vai descobrindo e em diálogo com o autor e com o texto dele principalmente, é que a gente vai montando os livros. Esse livro aqui, da Isabela Leal, ele tem uma lombada em tecido e aqui a gente optou por usar o papelão cru. Esse livro aqui, por o autor ser um artista plástico, né? Ele trabalha com colagens, a gente queria fazer um livro como se ele fosse uma colagem. Então são colagens de vários livros, livretos, presos em um suporte só. E aí a gente também queria entregar para o leitor a possibilidade dele ter uma colagem mesmo em miniatura desse autor. E a gente fez essa brincadeira, né? De trazer isso. Então você pode dar isso para alguém ou escrever atrás, fazer o que quiser, então voltar para dentro do livro. Esse aqui, por exemplo, a gente quis trazer aquele movimento dos álbuns antigos e aí eu não quis imprimir a letra dizendo aqui quem são as pessoas das fotos, o local e a data. Eu optei por escrever à mão. São 200 exemplares e foram escritos à mão, um por um, né? E ao mesmo tempo aqui, ó, que também tem uma outra página, eu optei por colocar essa foto fazendo esse recurso do pop-up para que essa foto não ficasse estagnada no papel, né? A técnica pop-up, ela é uma fusão de 3 técnicas: o origami, que é o dobrar papel, o kirigami, que é o cortar papel, e a engenharia de papel, que é uma área, um campo da arte do design de livros que trabalha os mecanismos pop-up ou 3D, como também são chamados. Quando a gente abre um livro pop-up, a gente tem a sensação, o sentimento da tridimensionalidade nas mãos, de forma muito tátil. É um livro que a gente manipula da forma tradicional e também a gente manipula ele, manuseia ele de uma forma totalmente nova, né? Uma forma diferente, porque a gente interage com ele, ele tem movimento, sabe? Você abre abas, você puxa linguetas e uma coisa acontece, um movimento acontece. Então ele é um livro que ele te permite uma experiência de leitura diferente. Qualquer pessoa vai se encantar com um livro desse, vai se surpreender. É por isso que eu digo que não tem limite de idade. O livro pop-up, ele traz esse efeito do curioso, né, da surpresa, né, e estimula a leitura. Eu acredito nisso, acredito que ele é um estimulante.
Sadako Conta é uma autopublicação que eu criei a partir de uma narrativa já conhecida, já consolidada no mundo inteiro. Eu me apropriei dessa narrativa muito conhecida e criei uma nova narrativa, tanto a narrativa em texto quanto a narrativa que se configura no pop-up. A primeira coisa que eu comecei a pensar foi nas várias cenas. A partir disso, eu crio um storyboard, eu crio um conjunto de cenas desenhadas, né, de uma forma bem tosca, bem simples, e a partir daí eu vou pensando qual mecanismo eu vou colocar em cada cena. Então, na fuga, né, no momento em que a Sadako e a mãe dela, né, estão fugindo dessa cena de horror, eu imaginei que o mecanismo do efeito deslizante seria interessante, mostrando esse deslocamento. Nessa última cena do nosso livro aqui, eu utilizo um origami que pode ser destacado do livro para brincar com essa coisa de que todos nós podemos voar, né? E que o voo de Sadako não foi em vão. Então é um pouco esse processo, sabe? É um processo que envolve pensar muito, desenhar, experimentar várias vezes o corte e a dobra no papel até chegar ao roteiro de um livro. Tem 5 anos que eu faço isso, então algumas turmas já foram formadas por mim na iniciação, porque esse conhecimento em torno da técnica pop-up, ele é muito vasto e ele está em movimento o tempo inteiro, como qualquer área de conhecimento. Aqui em Belém, algumas pessoas, por exemplo, as edições 1/4, que é uma editora independente, comandada pela Josiana e pelo Arley, eles já utilizam em algumas publicações a técnica pop-up, né? O pop-up, o origami também, né? A gente troca conhecimento, eu já fui professora dela e ela já foi a minha professora. Então tá rolando muito isso de uns 5 anos para cá. Essas trocas estão acontecendo, mas assim, ainda é um universo em expansão.